Da ETE do segundo BDS. E a gente ficou com o trabalho de filosofia a respeito da filosofia de Maquiavel. E a gente dividiu o trabalho em três tópicos. E o primeiro é Quem foi Maquiavel? e o segundo, A principal obra de Maquiavel, que é O Príncipe. e o terceiro, que seria a filosofia dele em si. Quem foi Maquiavel? Maquiavel nasceu em 1469 na cidade de Florença. Ele foi secretário político no regime republicano depois que os Médicis perderam o poder. Nos tribunais, ele conheceu grandes líderes do seu tempo, servindo como diplomata e orientando seus governantes florentinos na criação de um exército para proteger a república. Quando os Médici voltaram ao poder em 1513, após derrubar a república, Maquiavel foi exilado. Durante esse período, Maquiavel escreveu O Príncipe, uma nova versão da arte da guerra, e também a história de Florença, além de romances históricos e poesias. Como nunca mais recuperou o favor dos Médicis, ele morreu sem nenhum tostão em 21 de julho de 1527. Com tudo isso, ele é reconhecido como um dos criadores do pensamento moderno, pelo fato de pensar o Estado e o governo como realmente são, e não como gostaria que fosse. E na sua obra, Maquiavel definiu uma separação entre a moral tradicional relacionada aos indivíduos e a lógica que reage aos governos, e a razão do Estado. Desenvolveu uma série de conselhos e recomendações para que o príncipe pudesse governar de forma mais eficiente possível. Maquiavel, O Príncipe. O Príncipe é a principal obra de Nicolau Maquiavel e foi publicado em 1532, 5 anos após a sua morte. O filósofo nasceu em Florença, Itália, em 3 de maio de 1469 e morreu na mesma cidade, onde foi sepultado no dia 21 de junho de 1527. Maquiavel e o Príncipe. Maquiavel escreveu sua principal obra, O Príncipe, em 1513, mas a obra só foi publicada em 1532. O livro está dividido em 26 capítulos. Inicialmente, Maquiavel exibe os tipos de principados existentes e aponta as distinções de cada um deles. Na sequência, explica como os estados se decompõem em repúblicas e principados hereditários e adquiridos, bem como de senhorios eclesiásticos. Na segunda parte, o autor explica alicerces do poder analisando as leis e as armas, e de que forma os governos devem organizar o poder. Dando continuidade, na terceira parte da obra, ele irá debater as normas de conduta que um príncipe deve abraçar para reconstruir a Itália. Maquiavélico e maquiavelismo. Por conta da ideia de que a bondade pode não ser uma virtude, Maquiavel recebeu muitas críticas. Maquiavélico tornou-se um adjetivo pejorativo que remete à sordidez, manipulação e deslealdade. Do mesmo modo, o termo maquiavelismo, também pejorativo, é utilizado como referência, uma forma de agir ardilosa e oculta para se conseguir o que deseja. Os fins justificam os meios. Também é uma referência comum à obra O Príncipe, a frase "os fins justificam os meios". Segundo a interpretação do senso comum, a frase significa que, para Maquiavel, o objetivo deveria ser alcançado de qualquer forma, sem se importar com os outros e os efeitos das decisões. Apesar de a frase não estar na obra O Príncipe, ela tem origem na forma como Maquiavel separa a moral privada do cidadão comum do modo como o governante deve atuar. Por outro lado, o príncipe assume uma grande relevância também por mostrar que os governos são suscetíveis à participação cívica dos indivíduos. Essa perspectiva elevou o cidadão a um novo patamar no pensamento político da época. Nicolau Maquiavel se dedicou ao estudo da filosofia política, mas de forma diferente dos filósofos anteriores a ele. Buscou investigar a política pela política, ou seja, sem utilizar em suas análises conceitos morais, éticos e religiosos,
que pudessem direcionar seus estudos. A política, em sua filosofia, tem a capacidade de se autogovernar, de buscar suas próprias decisões de forma livre, sem que outras áreas do conhecimento interfiram em suas conclusões. Com Maquiavel, nasce uma nova forma de estudar a filosofia política. Em seus estudos, aparecem claramente interesses históricos, pois o filósofo busca a recriação de uma nação italiana com inspiração na República Romana. Dessa forma, ele busca na origem latina da Itália inspiração para seus estudos políticos. Procura em Roma um retorno aos fundamentos da comunidade italiana. Para que seja possível esse retorno aos fundamentos, devemos conhecer com clareza a história dos princípios sobre os quais se fundaram essa comunidade. O estudo desses princípios deve ser feito através do realismo, e não dos conceitos morais ou religiosos. Maquiavel, dessa forma, funda a objetividade nos estudos históricos. Para unir novamente a Itália, na forma de uma nação republicana, nos modos romanos, Maquiavel busca um príncipe que possa agrupar e dirigir os vários pequenos estados, em que está fragmentada a Itália da sua época. Esse príncipe político, em seu empreendimento, não pode contar somente com a boa vontade das pessoas, pois estas não são naturalmente nem boas nem más, mas podem ser tanto uma como a outra. O príncipe político que deseja ter sucesso em seu empreendimento deve partir da regra de que as pessoas são más e que na primeira oportunidade elas demonstrarão essa maldade, geralmente traindo o seu superior. O príncipe não deve ter bondade como fundamento de suas ações, mas deve saber ser bom ou mal conforme a necessidade política. Se puder, deve ser bom, mas se necessário, deve usar a maldade, evitando sempre o meio termo. Deve evitar ficar em cima do muro e pender ora para um lado, ora para outro, pois isso seria a sua ruína.